Está começando mais um Palavra e Louvor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Bom dia, boa tarde, boa noite aos adoradores. Nando aqui trazendo mais um áudio, né? Início de uma nova temporada. E a gente vai falar acerca do tema eleições, né? Que tem a ver também com o que está acontecendo agora no país, né? No Brasil. Vai ocorrer as eleições, né? Onde nós vamos votar para o novo presidente, para que ele governe, né, o país, né? E quando a gente vai votar, a gente pensa, né? Quem vai fazer melhor pelo país, etc e tal. Só que a gente às vezes pode esquecer de um ponto muito importante. Quem é o nosso presidente de fato? Quem é o nosso presidente eterno e que manda realmente em tudo, né? E pra gente falar um pouco disso, é interessante a gente usar exemplos na Bíblia, né? Se a gente for lá em Daniel, e a gente vê a história de Daniel, a gente vê que ali no princípio da história de Daniel é quando o povo foi levado cativo para Babilônia, né, sob o regimento do rei Nabucodonosor da época, né? E tudo isso, tudo que aconteceu com o povo de Israel, deles serem cativos para a Babilônia, estava sob a permissão de Deus. Nada passa sem ser pela permissão de Deus. Então, o que aconteceu com o povo foi realmente para educar o povo, para o povo entender de fato. Então, a gente vê essa história, né? A gente vê Daniel desde a sua mocidade nessa história. E aí no capítulo 4, eu não vou ler ele todo, né? Esses versículos que eu separei, até porque é uma leitura um pouco extensa. Mas a gente vê aqui que Nabucodonosor ele tem um sonho, né? E o sonho dele é referente a uma árvore. Eu vou ler só o sonho dele. E aí depois a explicação, vocês leem aí, né? Ó, o sonho dele vai do 4 até o 18. Diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho
espantou. Quando estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso expendi um decreto ordenando que fosse trazido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos e os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltazar, em, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem espírito dos santos deuses e lhe contei o sonho, dizendo: Beltazar, chefes dos magos, eu não há ministério que você não possa explicar. Peraí. Chefe dos magos, eu sei que você tem o Espírito Santo de Deus e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que tive, para que você me diga o que ele significa. Essas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava ali olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. E a sua folhagem era bela, e seu fruto era abundante, e nela havia um sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: Derrubem a árvore, corte os seus ramos, arranque as folhas e espalhe seus frutos. Espante os animais que estão debaixo delas e as aves que fazem moradas nos seus ramos. Mas o toco, mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrando-o com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pela orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal. E passe sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto do vigilante. Esta é a ordem por mandado dos santos para que os que vivam saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E ele dá esse reino quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi um sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Certo? A gente vê aqui o sonho dele, né? E o sonho dele, como já diz, ele sonhou com uma árvore, e essa árvore ela cresceu a tal ponto que alcançou os céus, né? E aí veio os animais, repousavam nela, né? A árvore significava, né, depois Daniel falar que representava Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E esse vigilante que estava nele era Deus, né? E quando fala para cortar a árvore, né? Quer dizer o quê? Que por mais que essa árvore tivesse crescido, ela não tinha o domínio sobre a terra. Então, por mais que nós tenhamos vários homens tendo o comando de um país, sendo presidente, o nosso rei que comanda e coloca homens e tira homens é Deus. Deus é o rei, é o presidente eterno, né? E é exatamente isso que acontece, né? Nabucodonosor subiu tanto poder à sua cabeça. Então Deus mostra para Nabucodonosor que ele é o rei eterno, que ele é o presidente eterno. Então, se nós não tivermos entendimento disso, nós vamos brigar igual crianças por homens que não podem mudar a nossa vida, por homens que não vão fazer diferença alguma na nossa vida. Esquecemos de recorrer àquele presidente, aquele rei eterno que realmente pode fazer a diferença na nossa vida e pode de fato mudar a nossa história completamente, né? De fato pode nos exaltar, nos tirar da miséria, nos tirar da dor, do pecado. Homem nenhum pode fazer o que Deus pode fazer por nós. Então, por mais que ele seja grande, o poder de Deus é muito maior. Então, se você tem esse entendimento, se você compreende isso, você entende que não importa quem vai governar, quem vai ser o presidente. O importante é que você tenha um presidente muito maior, muito superior a qualquer homem que exista nessa terra. Tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Espero que vocês gostem, né, dessa nova temporada. E acompanhem os outros episódios aí, vai ter episódios complementares novos relacionados a isso e muito interessante, tá bom? E é isso, fico por aqui. Vamos terminar com uma oração. Oremos.
Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, graças te damos, Senhor, mais um dia. Graças te damos pelo seu imenso amor, pela sua infinita misericórdia. Agradecemos, Pai, pelo seu cuidado e oramos para que nós possamos compreender em nosso coração que o Senhor é o presidente eterno em nossos corações e que nós podemos recorrer, Pai, sempre a Ti, que podemos sempre levar as nossas necessidades, as nossas dores a Ti, que o Senhor vai tomar cuidado com nós e vai fazer com que nós realmente tenhamos tudo aquilo que precisamos. Obrigado por tudo, Pai. Agradeço por todos que estão ouvindo esse áudio, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Nós possamos crescer na sua graça e no seu conhecimento. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso. Obrigado por vir até aqui. E não se esqueça, Jesus é o meu mano, pode ser está bem. Falou! Olá a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Vamos dar continuidade, então, com o nosso tema, né, da semana. E o episódio de hoje, né, nessa segunda-feira, devemos expor nossas opiniões políticas, né, uma pergunta. Bom, acredito que o texto que eu vou usar, né, mais irmãos no decorrer da semana irão utilizar também. É um texto muito conhecido, né, e na verdade muito utilizado quando se aborda esse tema, né, política. Ainda mais, né, faltando tão pouco tempo, né, para as eleições ocorrerem no nosso país. Então, né, nessa época do ano, nesse período, né, de pré-eleição, é comum nós observarmos algumas pessoas expondo os seus pensamentos acerca de candidato X, candidato Y. E, e o tema, né, dessa segunda, né, o subtema, é tratando sobre isso, né? Nós devemos expor nossas opiniões, né, de forma pública para que todos os que nos seguem, né, digo em redes sociais, mas que nos assistem de certa forma, possam, né, observar, né, ou tirar conclusões sobre o que nós pensamos acerca de tal candidato, X candidato, e enfim. Bom, abram comigo em 1 Timóteo, né, primeira carta de Paulo ao amado irmão Timóteo, no capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 2. Texto muito conhecido, tá? A gente vai só, né, relembrar ele. Diz assim: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Então vamos direto para a resposta, né? Devemos expor nossas opiniões políticas? Bom, é uma resposta de certa forma individual, né? Não tem como eu ordenar a todos que estão me ouvindo aqui para não expor sua opinião ou, né, o contrário, expor sua opinião política. Na verdade, isso é algo individual e cabe a cada um, né, ponderar, né, colocar na balança, analisar, orar e utilizar da sabedoria que vem do alto para decidir se vale a pena ou não eu expor a minha opinião política, é, correndo o risco de entrar numa discussão, né, entrar até num desconforto aí com outras pessoas, inclusive com irmãos, tá? Isso é realidade. Nós sabemos aí que irmãos expõem suas opiniões políticas, né? Então, não iremos falar deles, nós iremos falar de cada um de nós, né? Estamos falando aqui de cada um de nós. Primeiro olhar para si mesmo.
Então, a coisa certa a se fazer, né? Porque existe coisa certa a se fazer quando a gente fala na vida cristã, né? Nas nossas atitudes, é orar, né? Como o texto diz, né? Orar, suplicar, interceder, agradecer, né? Por todos os homens, pelos reis, né? Naquele caso que tinham reis, e por todos os que exercem autoridade, no caso, o nosso governo, né? Ou aqueles que irão assumir o governo do nosso país. Agora, se você deve expor ou não, como eu falei, é algo individual. Mas por exemplos, nós observamos que não vale a pena, né, você expor sua opinião política com o objetivo de influenciar outras pessoas a votar em certo candidato ou a denegrir certo candidato. Não vale a pena no sentido de não estar usufruindo de sabedoria, né? Nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem por este mundo, né? Então, nós precisamos analisar no que estamos nos dedicando, né? Nós estamos nos dedicando mais a expor nossa opinião, né? Entrar numa discussão, até arrumar um desconforto com outro irmão, né? O que a gente entraria até num ponto de pecado, né? Então, será que vale a pena fazer isso, né? Ou vale mais a pena, né, talvez você conversar de forma individual com algum outro irmão que está disposto a conversar sobre isso, de forma tranquila, de forma pacífica, né? Não que, como eu disse, né, não que isso seja uma regra, mas talvez pensar sobre isso, né, orar sobre isso, utilizando a sabedoria, seja mais sábio, né, de certa forma, né, propriamente dita, do que expor a sua opinião, como geralmente as pessoas no mundo fazem e arrumam discussões sobre isso, né, desavenças e criam inimizades. Então a gente tem que pensar sobre isso. Cada pessoa tem uma opinião, né, política, do que é melhor, do que é pior, né? Não cabe a nós utilizarmos locais para promover certo candidato ou outro candidato, para denegrir certo candidato ou outro candidato, né? Muito menos o púlpito, né? Aqueles que fazem o trabalho aí, né, diante da congregação no domingo, né? E utilizam desse palco como se fosse uma propaganda política, né? Tem que rever alguns conceitos porque aquele local, né, que a pessoa se dispõe para levar a palavra é estritamente para isso, levar a palavra, né? E Paulo diz aqui, né? Orem, orem para que possamos ter uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Orem. É isso que nós devemos fazer. Nós, como cristãos, devemos orar. Agora, se você quer expor a sua opinião política, é um direito seu. Se você não quiser, é um direito seu. Mas, né, antes de fazer isso, ore, né, peça sabedoria a Deus, converse com outros irmãos, né, antes de fazer isso, não uma ação sem pensada, sem conselhos, não existe êxito. Então, converse sobre isso com outras pessoas e aí sim você tome sua decisão. Mas é importante sempre orar e utilizar da sabedoria que vem do alto. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, adoradores.
Nós aqui trazendo mais um devocional, né? Nessa temporada de eleições, né? Episódio 3. E a gente vai dar continuidade aos temas, né? É interessante que você ouça os outros episódios, porque são complementares. Tanto que vieram já, né? Episódio 1, episódio 2. E os episódios que vêm a seguir para vocês, tá bom? E hoje a pergunta é: a política é mais importante que Jesus? Né? É uma pergunta interessante. É uma pergunta importante, porque muitas vezes as pessoas se dizem cristãs, só que elas meio que estão divididas em uma opinião e muitas vezes tendem a defender homens, defender políticas, e muitas vezes não defendem a Cristo, né? Não falam de Cristo, né? Usam suas redes sociais para falar de políticos, de não sei quem, mas de Cristo a gente não vê nada disso, né? E aí, nessa passagem que eu separei para vocês, em João 14:16, ele vai falar um negócio interessante. Eu quero que você reflita e você pense que se algum político, algum ser, algum presidente, ele tem essa capacidade e essa dimensão de oferecer essas qualidades qual Jesus oferece. Jesus vai dizer, ó, acompanha comigo, vai que é heresia aí você não tá sabendo. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus é mais importante que... A política é mais importante que Jesus? Não, óbvio que não. A política é capaz de te levar um caminho até Deus? A política é capaz de te revelar a verdade? Pelo contrário, a gente vê as políticas, os governantes, há muita mentira, há muita corrupção, há muitos erros, né? Eles são capazes de te dar vida, uma vida de fato, de verdade, e eles te levam até Deus? Não. Então a política nunca vai ser mais importante que Cristo, né? E nós temos que olhar para isso como cristãos e entender isso e colocar na nossa vida um propósito em Cristo, não um propósito em homens, um propósito em homem algum. Nós temos que gastar o nosso tempo, colocar nossas energias em defender e propagar a mensagem de Cristo, tudo aquilo que Cristo quer para cada um de nós, né? Ele quer dar, ele é o caminho, né? Não existe outro caminho que leve a Deus, né? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então não vai ser presidente, não vai ser político, não vai ser ninguém que vai te levar a uma verdade, uma vida, né? E principalmente levar até Deus, porque eles são homens e são falhos. Jesus não pecou, Jesus foi perfeito. Então nós temos que entender isso. A política nunca e nunca vai ser mais importante que Jesus. Nunca. Porque Jesus é eterno. E Jesus nos ama e nos mostra a verdade. Então, em vez de você ficar brigando por política, discutindo, propague sobre Cristo. Porque Cristo, ele quer unir as pessoas. Por mais que às vezes vai dividir as pessoas por conta da verdade, mas pelo menos é algo que realmente vai te fazer bem, é algo que te realmente fazer crescer e vai te fazer amadurecer no Pai. Certo? Então é isso, não tem muito mais o que dizer, mas que a gente possa, em nossa vida, né, as suas redes sociais, você se preocupar mais em propagar a Cristo do que com outras coisas, com outros problemas que o mundo quer trazer pra gente, tá bom? Então é isso, vamos finalizar com uma oração. Então orem comigo. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia. Gratidão pelo seu imenso amor, pelo seu infinita misericórdia. Pedimos perdão, Senhor, por nossas falhas, nossos erros. E oro para cada vez mais, Senhor, o Senhor venha nos guiar a toda a sua santidade, a todo o seu querer. Pai, eu oro para que nós possamos entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que nada desse mundo é mais importante que ter o Senhor ao nosso lado e seguir o seu santo caminho para estar contigo, Pai, no último dia. Agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, que nós venhamos a crescer na sua graça e no seu conhecimento. É isso que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso, obrigadão por vir até aqui. E não se esqueça, Jesus é meu mano e pode ser seu também. Falou!
habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Senhor, incomparável és. Bom dia, boa tarde e boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Bruno Schirmer. Hoje vamos continuar o tema da semana, tema sobre eleição. Episódio 4, fazendo campanha para Cristo. Primeiro de tudo, o que é fazer a campanha, né? O que nós estamos querendo quando fazemos campanha para algo? É simples. Quando nós fazemos campanha para algo, seja ela uma campanha comercial, uma campanha humanitária, uma campanha publicitária, fazemos campanha para algo que queremos colocar em destaque. Quando nós queremos colocar aquilo em destaque, nós fazemos uma campanha para aquilo. Então, quando nós queremos colocar, seja uma campanha humanitária, arrecadar fundos para determinado trabalho que será feito, a gente está fazendo campanha para aquele assunto em específico. Seja campanha publicitária, comercial, independente de qual a campanha, nós queremos colocar aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos concordando, que nós estamos participando em destaque. Não só isso, a gente pode pensar também que a campanha nada mais é do que você propagar aquilo que você gosta. Não necessariamente você precisa estar fazendo parte também, mas vamos focar aqui nesse momento, não na palavra campanha, mas sim na campanha para Cristo, que é o foco. Muito bem, gostaria que você se abrisse comigo em Marcos 16. Abram em Marcos 16:15. Vamos ler juntos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos já a ordem, não só de Deus, mas nós também temos a nossa ordem de nossa vontade. Nós queremos fazer isso não só porque Deus mandou, principalmente porque Deus mandou, mas não só porque Deus mandou, mas nós fazemos isso por nossa própria felicidade também. Nós queremos aquilo em evidência, pois nós consideramos aquilo algo bom. Aquilo que nós consideramos bom, aquilo que nós consideramos digno de ser transmitido, é o que a gente faz. Campanha. Quando a gente pensa no Evangelho como algo perfeito, é algo maravilhoso, nós gostamos de ter essa transmissão
Então nós fazemos essa campanha para Cristo, que é simplesmente pregar o Evangelho, colocar o Evangelho em evidência. Quando nós fazemos campanha, nós queremos colocar o que está sendo o foco da campanha em evidência. Quando nós fazemos campanha para Cristo, nós queremos colocar Cristo em evidência. E nós colocamos Cristo em evidência espalhando o Evangelho, mostrando o Evangelho. Essa é a ideia de fazer campanha para Cristo. Não fazer campanha para políticos, não fazer campanha para outros seres humanos, mas sim fazer campanha para Cristo. É o nosso foco, é o nosso objetivo. Muito bem, esse foi o devocional. Vamos fazer uma breve oração agora. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por tudo. Graças te damos, Senhor, por hoje. Senhor, graças te damos, Senhor, por esse entendimento que o Senhor nos proporcionou. Que tudo que tenha sido dito aqui, Senhor, seja a tua vontade, seja o teu evangelho, seja a tua verdade revelada. Oramos a ti juntos nesse momento. Que o Senhor possa estar abençoando os evangelhos anteriores. Que se os irmãos ainda não viram, que possam ir lá ouvirem e se edificarem. Senhor, que esse áudio, que esse devocional tenha sido inspirado por ti, Senhor, tenha vindo de tuas palavras, que não tenha adicionado nada meu. Senhor, oro a ti neste momento, agradecendo por tudo, agradecendo por hoje, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse foi o devocional, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, convido a irem no meu privado e podem perguntar o que quiserem. Muito bem, fica com Deus. Não esqueçam que Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve. Como de costume, aquela recomendação básica de você ouvir os áudios anteriores, pois eles trazem uma mensagem, trazem conteúdos bíblicos que vão te ajudar a refletir e a pensar um pouquinho melhor sobre a vontade do Senhor e tudo que Ele nos diz através da Bíblia. Dito isso, vamos ao devocional de hoje. O tema dessa semana é eleição e o episódio de hoje é Cristo na política. O trecho que eu vou utilizar para a nossa reflexão se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19, versículos de 7 a 11, que diz o seguinte: Os judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado muito maior. Essa versão que eu li, a versão NVI, e traz essa mensagem nesse sentido. Quando a gente fala de política, olhando para esse cenário, você pode ver que Jesus nem responde aos políticos. Mas diante de todos os outros momentos, com sacerdotes e tudo mais, ele interage sim, ele coloca algumas situações, ele inclusive faz um milagre, ou colocando de volta a orelha do servo de um sacerdote, se você ler alguns capítulos para trás. Qualquer dúvida que tiver também pode chamar um dos irmãos para a gente comentar e explicar para você melhor qualquer ponto de dúvida. Mas voltando ao contexto, aqui a gente encontra Jesus diante de um líder político que Roma dominava Israel, Jerusalém, enfim, vários outros territórios eram dominados por Roma. O Império Romano tinha uma força militar muito grande. Dito isso, a gente consegue identificar o seguinte:
O poder político de Roma era o seguinte: eles não vinham e destruíam tudo. O que eles faziam? Eles viam, tiravam o poder, ou seja, os governantes daquela terra, assumiam o poder como governo e cobravam impostos das pessoas, por isso que Roma enriqueceu da forma que enriqueceu. Quando Pilatos, que era tinha um cargo ali naquela região, era como se fosse um governador hoje, era um político, ele cobrava os impostos, ele interagia, era responsável pelo resultado daquela área e prestava contas ao Império Romano. Era essa a função de Pilatos. E Pilatos recebeu do povo local a seguinte informação, que pela lei daquele povo, Jesus tinha que morrer por ter se declarado filho de Deus. Pilatos ficou com medo porque ele temia duas coisas. O temor dele era político. Era o temor do seguinte, dele não matar Jesus, porque ele não via crime em Jesus, olhando do ponto de vista dele como governador, mas ele também tinha um medo de uma rebelião. Ele tinha medo de matar um inocente ou de sofrer uma rebelião e ter que prestar contas a Roma, que a área que ele era responsável se rebelou. Então, por conta disso, a política, de alguma forma, colocou Barrabás em liberdade, pois era uma determinação do povo, por assim se dizer. E o povo tem hoje, no formato que a gente encontra, o povo judeu, no caso, né? Tem esse formato até hoje de ter um líder ou coisa desse tipo. O Estado, como uma instituição, tem que ter um líder, porque o próprio povo pede. O povo pediu, inclusive, antes de Davi teve o rei Saul, e o povo de Deus pediu um governante. Deus assim o fez, porque o povo pediu. Resumindo, o povo tem o governante que merece. Quanto mais pensando na situação específica humana, a gente acaba cometendo alguns erros, inclusive na questão eleitiva, né? Na questão de eleição. Quando a gente olha para o âmbito espiritual, a gente vê que Jesus não quer se envolver com política. Jesus vem no âmbito espiritual. Política é coisa de homens, e homens tratam com homens. E aquilo que pertence a Deus, nós tratamos com Deus através de Jesus Cristo. Jesus não se coloca, a única frase que ele profere a Pilatos é exclusivamente dizer que o poder de Pilatos ali que ele tem, naquele momento, foi dado por Deus. Então a gente entende que a política daquela época, apesar de ser bem parecida com a política de hoje, é jogo de interesses dos políticos. Não estou falando de política em si, nem de um político A, nem de um político B. Eu estou dizendo que a política em si tem esse formato. Por esse motivo, nós, cristãos, nós votamos sim, porque devemos cumprir a lei. E a lei brasileira diz que a partir dos 18 anos é obrigatório a votar. Mas a partir dos 16 você pode ter título e não votar. Então, nós como cristãos cumprimos a lei e votamos. Agora, qual candidato da sua preferência vai de você ou da pessoa, enfim. Isso não diz respeito ao cristianismo, mas Cristo em si não se envolve na política. E se de repente aparece um candidato que se diz cristão, a gente não pode dizer quem pertence a Cristo ou não, senão o próprio Cristo. Mas a gente pode dizer que Cristo não se envolve na política. Cristo faz a parte dele voltada para 100% no âmbito espiritual. E nós, como cristãos, temos esse desafio de conseguir equilibrar o pensamento que a gente tem em relação ao âmbito político, mas principalmente com os olhos voltados e fitos naquilo que é espiritual incorruptível. Ou seja, pense com calma, não tome decisões precipitadas, não fale coisas que de repente pode te colocar em uma situação complicada com pessoas que você ama, inclusive, porque isso não quer dizer absolutamente nada a não ser o momento. Essa eleição vale uma coisa, daqui 4 anos serão outros cenários. Então, temos muito tempo para se pensar e aprender a respeito. Mas se você pensar como cristão e voltar o seu pensamento para o alto, certamente Deus vai te conduzir naquilo que vai ser melhor para você, para o seu país, para a sua cidade, para a sua região e assim sucessivamente. Lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu.
dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos para mais um devocional dessa nossa semana que estamos tratando acerca do tema eleição, né? O tema principal é eleição e o subtema, o tema que nós vamos tratar hoje é: o cristão deve votar? Uma pergunta, né? Um questionamento. Será que um cristão ele tem que votar, né? E primeiramente gostaria de convidar a você que, se caso você não tenha ouvido os áudios anteriores, ouça, porque com certeza eles vão ajudar você a entender esse subtema. Às vezes você deixou um só para trás, mas que com certeza é de grande importância. Mas, voltando para o subtema de hoje, o tema que nós vamos tratar hoje, que é se o cristão deve votar ou não, eu gostaria que a gente lesse uma passagem lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22. Lá vai dizer mais ou menos isto. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quer quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Eu acho bastante interessante essa passagem, em que nós podemos ver, diante desse contexto, que os fariseus estavam ali tentando procurar alguma forma, né? Como que a gente vai colocar Jesus contra a parede ali, né? Com certeza, a nenhum momento essas perguntas, esses questionamentos não eram para tirar dúvidas, não era para saber qual era a verdade absoluta, mas muito pelo contrário, era apenas para condenar a Jesus. E trazendo para o subtema de hoje, nós podemos ver que nessa passagem eles vão trazer um questionamento que é muito ligado ao governo, à política também, né? Consequentemente, e nós podemos notar alguns detalhes em que Jesus apresenta na sua resposta, né? Primeiramente, nós podemos ver a grande sabedoria que Jesus teve no momento de responder esses discípulos, né? Nós podemos ver ali no versículo 16 que os fariseus, os mestres da lei, enviaram discípulos, juntamente com os herodianos, para fazer esses questionamentos, né? É até interessante que, na verdade, foram os discípulos dos fariseus, né, que foram enviados, né? Nós podemos ver o exemplo de Paulo. Paulo era o discípulo, ele foi instruído por Gamaliel, né? E aqui, nesse momento, os fariseus vão enviar aqueles que eles instruíram, né? Para justamente fazer a mesma coisa que eles fazem, né? Que era tentar colocar Jesus contra a parede. E neste momento ele vai perguntar, né? Os discípulos ali dos fariseus vão perguntar: que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Aqui neste momento, provavelmente, os discípulos ali dos fariseus deveriam estar já, pensando: agora deu certo, agora a gente conseguiu colocar Jesus contra a parede. Porque se ele responder não, ele já vai ser considerado um rebelde ali, né? Alguém que estava contra o governo e eles iam conseguir condenar Jesus por conta disso. E se ele dissesse sim, eles poderiam condenar a Jesus de forma religiosa, falando que ele idolatrava a César, né? Mas, muito por conta disso, por conta da sabedoria que Jesus tem, ele não teve uma resposta simples de sim ou não. Mas muito pelo contrário, nós podemos ver que, primeiramente, né, ele dá aquele choque, né? Até chama eles de hipócritas, e logo em seguida ele vai dar uma sábia resposta, né? Ali no versículo 21 e 22. De César, então, responderam: de César, né, a moeda.
Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui esse questionamento foi acerca de pagar imposto, né? Pagar esse tributo ou não, né? A César, que era o grande líder político da época. E é interessante que não apenas nessa passagem, mas como nós podemos ver em torno de todo o evangelho, voltando para a pergunta desse subtema, que é se o cristão deve votar ou não, nós vemos que a todo momento Jesus cumpria o seu papel como cidadão. E em nenhum momento Jesus instruiu alguém, qualquer um, a não cumprir esses papéis como cidadão. Aqui é um exemplo disso. Ele diz que muito pelo contrário, dê a César o que é de César, porque ele sabia que aquilo dali não seria nada mais e nada menos do que devolver algo que já era de César, né? E eles estariam cumprindo o papel como cidadão ali. E até em Romanos, em outros livros e outras cartas, nós podemos ver que a todo momento Jesus e os apóstolos, né, eles nos dão a instrução de cumprir nossos papéis como cidadãos, não ao contrário de ser rebeldes, criar rebeldias contra os políticos, contra os líderes políticos, né, mas muito pelo contrário. A gente vê sempre que a gente deve cumprir o nosso papel perante a lei, né? Perante essa lei humana. E votar vai ser nada mais e nada menos do que cumprir o meu papel como cidadão, né? Então, se tem uma resposta para isso, nós podemos ver claramente aqui na Bíblia que sim, deve ser um papel meu como cristão votar, porque ser cristão não é ir contra o Estado, contra o governo, contra a política, mas muito pelo contrário, coagir bem com o governo, com a política, sendo apenas um cidadão, de acordo com a lei, e não alguém que procura criar rebeliões. Claro, primeiramente nós devemos obedecer a Deus, então se houver qualquer coisa que nos tira o padrão bíblico, aí sim a gente deve ir contra. Mas no momento que isso não prejudica, que era até um exemplo aqui, dá a César o que é de César, o que isso ia prejudicar se eles realmente adorassem a Deus? Em nada. E essa questão de voto vai meio que neste mesmo caminho. Então que a gente venha refletir sobre isso, né? E foi esse devocional e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. Aqui quem está falando é o irmão Bruno Chagas. Vamos aí com o tema eleição, episódio número 7, resultado das eleições. Vou estar concluindo esse tema aí. Você, meu jovem, já decidiu, já tomou decisão em quem você vai votar? Left, right, third way? Brincadeira. Que escolhemos Cristo para que Ele nos conduza, né, nos oriente a essa tomada de decisão tão importante. Como sabemos de fato, né, o nosso governo não é de homens, né? Quem nos governa, os cristãos, é Deus, né? Cristo, primeira pessoa do Espírito Santo. Nós não somos desse mundo, né? Aquele que é cristão, ele pertence a outro local e nós esperamos retornar lá e retornaremos por meio de Cristo, né? Porque ele justifica todos nós. Sem dúvida alguma, né, que a maior política, a maior propaganda, a maior campanha que deve fazer é para Cristo, é para o reino, né? Tenha isso, meu jovem, você é uma pessoa separada por Deus. Para quê? Né, como citado pelo irmão, lá em Marcos 16, 15, 16, anunciar o evangelho por todo mundo, para os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus companheiros de trabalho, né? Eu sigo a bandeira, eu levanto a bandeira de Cristo, né? Eu levanto o partido do alto, que é do reino, correto? Esse é o ponto. E como bons servos e bons filhos, somos o quê? Bons cidadãos. Devemos exercer, sim, irmão, o nosso papel de cidadão, correto? Mas faça isso, irmão,
com sabedoria. Faça isso usando da razão. Pesquise, irmão, né, sobre política, pesquise, meu irmão, sobre história, pesquise, meu irmão, sobre economia. Embase bem sua decisão, mas não fique discutindo ela por aí. Que seja seu tempo dedicado, meus irmãos, com pessoas a falar do reino, a falar de Cristo, do amor dele. A política, meus irmãos, esse debate que tem hoje na atualidade, né? Infelizmente, meu irmão, só leva à divisão, só leva, irmão, né, a fazer com que as pessoas percam a paz. E para, irmãos, defender um homem, né, defender uma pessoa ali que também é carente, misericordiosa de Deus, uma pessoa que não tem condições alguma de prover salvação para si mesmo, com mais para os demais. A nossa esperança, irmão, nossa confiança está em Deus. Não está, meus irmãos, no governo, não está, meus irmãos, na economia, irmão, não está, meus irmãos, num partido político, de forma alguma. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo qual escolheu para a sua herança. Salmo de 33, verso 12, irmãos. Quer ser bem-aventurado? Escolha Deus, o Senhor, como seu rei. Escolha Deus, o Senhor, como seu governo, como seu presidente. Essa, meus irmãos, é a escolha correta. Essa é a escolha bem-aventurada, meus irmãos. Mas, de fato, lembre-se, né, que independente, meus irmãos, de quem for eleito, de qual for o resultado das eleições, irmãos, né, talvez o candidato que você votou ganhe, talvez não. Não muda nada, irmãos, a sua relação diante de Deus. Não muda nada, meu irmão, como você deve conduzir a sua vida, pois você se baseia em regras, irmãos, impostas e colocadas por Deus através da sua palavra. E não, irmãos, por achismo, por métodos humanos, por questões de homens, irmão, de forma alguma, né? Você, meus irmãos, independente do resultado ali, deve continuar, irmãos, a caminhada, tendo como alvo Cristo e a cruz, irmão, dependendo do resultado. Uns dizem, mas dependendo ali, vai apertar, vai dificultar para a igreja, meus irmãos. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse que não ia ter tribulação, que não ia ter perseguição, irmãos? E odiados sereis todos por causa de meu nome, mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Evangelho segundo a ótica de Mateus, capítulo número 10, versículo número 22, meus irmãos. Entenda o seguinte, né? Não muda, irmãos, o seu propósito aqui na terra, irmãos, em função do governo, correto? Se houver perseguição, irmãos, amém. Se não houver, amém também. Que continue, irmão, motivado em quê? Em fazer, irmãos, aquilo que é bom, em pregar o evangelho, espalhar a verdade, mostrar esse amor para o mundo que carece da misericórdia de Deus, meus irmãos. O nosso papel, irmãos, aqui na terra aqui, não muda, meus irmãos. Não deve ser influenciado, irmão, por questões políticas e de homens. Devemos continuar, irmãos, marchando e tendo como alvo Cristo e a sua cruz. Beleza, meu jovem? Né? Consciência no voto aí, viu? E que Deus nos abençoe. Amém? Conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me cercar. Em todo tempo, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz,
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Está ficando por aqui o Palavra e Louvor.